Presbítero Márcio, é forte, irmãos, o inferno vai estremecer. E você vai ficar de fora dessa. O varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guiar. Divisa de fogo, o varão de guerra, ele desceu na terra. Salve lá, igreja, com a graça e a paz do Senhor. Senhor Deus, Pai, querido e amado de Israel, toda honra, Senhor, e glória seja dada a Senhor, Pai. Pai, obrigado, Senhor, por essa primeira parte, Pai. Vamos passar, meu Pai, na segunda, que é o alimento, Pai, é o alicerce, Senhor, de todo crente, Pai. É a Tua palavra, Senhor. Pai, eu peço a Ti pelo dizimista, meu Pai, ofertando a Tua casa, aqueles que deram, aqueles também que não puderam dar, mas trouxe, Pai, a si próprio como um sacrifício suave e agradável a Ti, ó Pai. Pai, eu peço a Ti neste momento, Senhor, que o Senhor conhece a necessidade e a dificuldade de cada um dos teus filhos, Pai. Trabalha aí, meu Pai, na vida financeira deles, em nome de Jesus. Peço a Ti também pelo preletor da noite, Pai, que está encarregado, Senhor, de trazer a Tua palavra, Pai. Pai, eu não peço para colocar ele em Tuas mãos, porque sei que em Tuas mãos, Senhor, ele já se encontra, Pai. Mas peço a Ti neste momento, cobre ele, meu Pai, com o Teu sangue. Abre a porta da palavra, Senhor, derrama, meu Pai, sobre eles a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai. Pai, repreende toda a fúria do inimigo, Pai. Repreende toda a seta, a radiação, todo alvo, meu Pai, que estiver ao redor que não venha do Senhor, repreende, meu Pai. Cobre Teu filho com Teu sangue, Senhor. Em nome de Jesus, repreende o roubador e palavra, o espírito da traição, o esquecimento branco. Repreende, meu Pai, todo algo, Pai. E abre a porta da palavra e prepara o coração dos Teus filhos, Pai, para receber a Tua palavra. E todo diz: Amém. Presbítero Márcio, é forte, irmãos, o inferno vai estremecer. E você vai ficar de fora dessa. Senhor Deus, Pai, querido e amado de Israel, toda honra, Senhor, e glória seja dada a Ti, ó Pai. Pai, obrigado, Senhor, por essa primeira parte, Pai. Vamos passar, meu Pai, na segunda, que é o alimento, Pai, é o alicerce, Senhor, de todo crente, Pai. É a Tua palavra, Senhor. Pai, eu peço a Ti pelo dizimista, meu Pai, ofertando a Tua casa, aqueles que deram, aqueles também que não puderam dar, mas trouxe, Pai, a si próprio como um sacrifício suave e agradável a Ti, ó Pai. Pai, eu peço a Ti neste momento, Senhor, que o Senhor conhece a necessidade e a dificuldade de cada um dos teus filhos, Pai. Trabalha aí, meu Pai, na vida financeira deles, em nome de Jesus. Peço a Ti também pelo preletor da noite, Pai, que está encarregado, Senhor, de trazer a Tua palavra, Pai. Pai, eu não peço para colocar ele em Tuas mãos, porque sei que em Tuas mãos, Senhor, ele já se encontra, Pai. Mas peço a Ti neste momento, cobre ele, meu Pai, com o Teu sangue. Abre a porta da palavra, Senhor, derrama, meu Pai, sobre eles a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai. Pai, repreende toda a fúria do inimigo, Pai. Repreende toda a seta, a radiação, todo alvo, meu Pai, que estiver ao redor que não venha do Senhor, repreende, meu Pai. Cobre Teu filho com Teu sangue, Senhor. Em nome de Jesus, repreende o roubador e palavra, o espírito da traição, o esquecimento branco. Repreende, meu Pai, todo algo, Pai. E abre a porta da palavra e prepara o coração dos Teus filhos, Pai, para receber a Tua palavra. E todo diz: Amém. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus nos abençoe. Deus seja glorificado e magnificado nesta noite por estar aqui mais uma vez, congratulando, adorando ao Senhor e bendizendo o Seu nome que é precioso. Amém? A minha gratidão ao pastor Denis, por esse privilégio de nós estarmos mais uma vez cultuando o Senhor. Muito obrigado, gratidão ao Senhor, à sua família, ao ministério, a qual Deus tem confiado em si. Amém? Aos meus amigos, irmãos, a doutora Karina, Deus nos abençoe, a sua história, a sua esposa, o Léo, amém? Nosso amado prefeito William, nosso amado prefeito William, cantor Gilson, pastor Paulo, que está ali na porta, pastor Paulo, e todos que, meu amigo pastor Jailton também está ali, ó. Glória a Deus, Deus abençoe pastor Jailton, sua família, o ministério, confiado. Amém, amados? Por gentileza, leiamos a palavra de Deus em Marcos capítulo número 7. Marcos capítulo número 7, e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os ouvidos, e as prisões
da língua se desfez e falava perfeitamente. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Pode sentar-se, por favor. Amada igreja de Deus, povo adquirido, povo eleito, povo especial do Senhor, deseja fazer, deseja realizar, deseja concretizar em nosso meio nesta noite, por intermédio da sua palavra, do seu Espírito e da sua graça. Amém? Baseado nesse texto e baseado nessa temática, Efatá significa abre-te, solta-te, né? Eu quero pregar sobre o tema nesta noite: destravando os sonhos ocultos. Amém? Destravando os sonhos ocultos. Meus amados irmãos, nós sabemos que todos nós, seres humanos, homens e mulheres, foram criados para o propósito do Senhor. Foram criados para viver uma extensão gloriosa de Deus. Quando Deus criou o homem, Deus criou com o propósito de ter as movimentações do que os céus queria gerar e fazer dentro do homem. É bem verdade que Deus é tão sábio e poderoso, que Deus ele cria o homem com as suas gloriosas mãos, para que o homem tivesse tudo aquilo que os céus já tinha designado para a sua vida. Deus, ele cria o homem com os pés, com mãos, com olhos, com boca, nariz, e tudo que Deus ele criou e formou no homem tem um propósito, tem uma finalidade, tem algo a ser concretizado, porque o Senhor ele sabe o que estava fazendo. Se Deus criou os olhos do homem, é para que o homem contemplasse a sua grandeza e refletisse aquilo que o Senhor queria que o homem se alegrasse pelaquilo que Deus estava fazendo. Os olhos, eles servem para enxergar e contemplar, admirar, se alegrar com aquilo que o Senhor deu para o homem, contemplar nas suas grandezas, até porque Deus, o próprio Deus, ele tem a sua fidelidade. Então tudo que Deus criou dentro do homem e através do homem é para que o homem também tivesse a mesma satisfação do que o Senhor, o Criador, o quisesse realizar através do homem. Então a sabedoria de Deus e a mente do Senhor é mesmo assim: aquilo que eu enxergo, aquilo que eu vejo, aquilo que eu faço, aquilo que eu sinto, aquilo que eu realizo, eu quero também ao homem que eu crio, que eu criei, possa ter a mesma participação daquilo que eu estou sentindo. Deus estava colocando a satisfação dentro do homem, para que o homem tivesse sendo uma realização daquilo que o Senhor queria. Então Deus está aqui no homem dizendo: eu quero que o homem se alegre, eu quero que o homem ele veja a mesma dimensão do que eu veja. Eu quero que o homem ele toque, ele sinta a mesma graça daquilo que eu estou realizando. Até porque tudo Deus criou pela palavra, mas tudo Deus cria o homem, ele cria com suas próprias mãos. Do pó da terra Deus cria o homem e vai criando e formando. Isso aqui, as mãos e os pés vai servir para se movimentar, para andar. As mãos para exercitar, trabalhar, realizar.
Os olhos é para contemplar, é para enxergar, é para ver a grandeza e a beleza do Senhor, a qual Deus já estava concretizando. Os ouvidos é para ouvir, ter a sensibilidade para poder ouvir aquilo que os céus está falando, aquilo que os céus está soando. Então, Deus é muito sábio, Deus é muito poderoso e vai querendo formando o nariz para o homem sentir. O próprio Deus, a Bíblia diz que Deus, ele sente, ele respira toda vez que Abraão e toda vez que homem na Bíblia ofereceram sacrifício para Deus, Deus sentia, Deus respirava o sacrifício que alguém fazia para ele. Abraão, Abel e todos os homens na Bíblia. Então esse mesmo sentimento, essa mesma característica que Deus, ele é na sua perfeição, ele passa a ingerir dentro do homem aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, aquilo que eu ouço, aquilo que eu faço, aquilo que eu realizo. Eu quero também que a minha criatura, que o homem que eu estou formando, sinta, veja, chegue, fale, contemple aonde eu quero que o homem receba e concretize da minha presença e da minha glória. Se isso, Deus cria o homem com a sua perfeição. O homem respira, o homem sente prazer para dar. E Deus é específico que Deus, ele coloca 5 olfatos no homem: a fala, o ouvido, os olhos, a respiração e as mãos, para que o homem tivesse a sensação e a dimensão da glória de Deus na terra. Porém, passa-se o tempo, algumas coisas dentro do homem, algumas coisas vão perdendo a sensibilidade, as enfermidades e a doença vai se agravando, e isso vai fazendo com que o homem perca algumas dimensões. Porém, se algumas coisas falhar, outras vai se movimentar, porque uma vai sustentar a outra, vai trazer um equilíbrio. Observe, alguém que não enxerga, alguém que não tem a visão, que perde a visão, mas ele consegue ouvir, porque se ele consegue ouvir, tocar e andar, ele vai poder se locomover aquilo que ele precisa. Se alguém não consegue ouvir, mas consegue enxergar, ele vai ter um equilíbrio. Mas quando alguém perde a audição e perde a dimensão da fala, isso fica mais dificultoso. Algumas coisas na Bíblia vai ficar totalmente oculto dentro de si. A pessoa não consegue ter uma dimensão e se expressar, até porque quando alguém ele ouve, e quando alguém passa a ouvir, ele passa a expressar o que está ouvindo. Toda pessoa que ouve, toda pessoa que escuta, ela passa a executar, ela passa a expressar aquilo que ela está ouvindo. Mas se uma pessoa não ouve, mas se uma pessoa não consegue ouvir, e a pessoa não consegue ouvir, ter a dimensão da voz, como que uma pessoa ela vai conseguir expressar aquilo que ela ouve? Por quê? Porque aquilo que ela ouve é a consequência, aquilo que ela fala é a consequência do que ela ouve. E o que ela está ouvindo, ela vai expressar, ela vai executar e vai tornar notório. Observe que quando o povo estava preso em cativeiro egípcio, a Bíblia diz que Deus, ele ouviu o clamor e o gemido do povo. A Bíblia diz que Deus, ele desce, ele ouviu o clamor e a aflição do povo. E a Bíblia diz que Deus, ele desce para socorrer o povo. Por quê? Não é questão que Deus não vê, porque Deus é perfeito em si, mas a expressão de ouvir é de assimilar que algo precisa de um socorro urgente, algo precisa ser resolvido. Então quando alguém ouve e quando alguém escuta, logo a pessoa vai entender: eu preciso resolver, eu preciso ir até lugar, eu preciso realizar, eu preciso fazer, eu preciso parar, eu preciso recuar, eu preciso avançar. Por quê? Porque o escutar vai te definir aquilo que você precisa executar e fazer. Mas se alguém não ouve, mas se alguém não consegue assimilar a voz e não consegue expressar, ele olha e enxerga, mas não consegue ter a dimensão do que está falando e daquilo
precisa expressar. Então esse homem aqui, esse rapaz, ele vai ter duas dificuldades. Ele vai ter a audição, que não vai estar ouvindo, e vai ter a expressão da fala. Então, como Deus, ele é perfeito e desceu para aperfeiçoar o homem, tudo aquilo que está travado na presença do Senhor, tudo que está travado voltará até a liberdade de Deus na sua vida. Oh, glória, quem está entendendo nesta noite, fica ligado e deixa Deus fluir você. Então Jesus, observando, já que Jesus é especialista, Jesus ouvia e Jesus falava, e Jesus contemplava. Bartimeu, ele ouvia, não enxergava. Então, como Bartimeu, ele ouvia, ele não enxergava, então ele usa a ferramenta, ele usa a arma da fala, porque a fala é a expressão do socorro que precisa de algo emergente. Porém, ele não enxerga, mas ele tem a sensibilidade para ouvir. Então ele ouve e faz clamar, suplicar e rogar, e vai ativar o código de Deus. Qual é o código de Deus? Filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando Bartimeu, ele passa a expressar, a falar, filho de Davi, tem compaixão de mim, automaticamente a Bíblia diz que da mesma forma que Bartimeu teve a sensibilidade para ouvir, em meio à multidão, o texto vai dizer que Jesus, ele para a caminhada, e no meio da multidão, a Bíblia diz que Jesus ouviu, e quando Jesus ouviu o clamor de Bartimeu, a Bíblia diz que Jesus parou, e quando Jesus parou, disse: tem clamor, tem socorro, tem uma emergência ali para resolver. Por quê? Porque Jesus, ele tem a sensibilidade para ouvir o gemido e a dor de alguém que precisa de um milagre urgente. E nesta noite os céus estão dizendo: você que entrou aqui, você que amanheceu, dormiu, pensou que ia acordar, da mesma forma, Deus está dizendo: eu tenho efatado a tua história, eu tenho efatado a tua casa, eu tenho efatado a tua família, eu sou teu efata, e tudo que estiver travado e paralisado, eu vou dar forma, eu vou dar voz, eu vou dar audição na tua história. Quem acredita, levanta a mão, e agora o tempo é fatal. Oh meu Deus do céu, quem trouxe glória e quem trouxe aleluia, fica à vontade nesta noite, porque viremos aqui dar toda a glória àquele que merece a glória. Bartimeu, para. Jesus para ouvir o clamor de alguém que está prestando socorro. Ele para. Por quê? Porque ouvir faz parte de algo que precisa ser executado. Então quem ouve consegue assimilar. E Jesus, ele assimilou a forma quem estava clamando. Porque da mesma sensibilidade que alguém ouve e busca o socorro de Deus, será da mesma medida que Deus fará na sua vida. O Senhor está dizendo nesta noite: da mesma medida que você terá a sensibilidade para ouvir o meu clamor, para ouvir a minha sensibilidade e perceber, é Jesus que está passando, é Jesus que está passando por aqui. Tem pessoas que vivem a vida o tempo todo, não percebem quando Jesus chega, não percebem quando Jesus passa, não percebem. Tem gente que não percebe e tem gente que não assimila. Toda pessoa que não percebe a voz do seu Criador toma a direção errada, toma rumo errado. Toda pessoa que não ouve a voz do seu Criador, ele toma a direção errada. É por isso que ouvir é muito importante, porque de acordo com aquilo que nós vamos ouvir, a gente vai expressar. Porque ouvir significa obedecer, direcionamento para ser executando algo. Ou seja, Deus está falando, e aquilo que Ele está falando vai te levar a um lugar, a uma geografia que parece que não vai ser executado, mas todos aqueles que ouvem, parece
pior dificuldade de alguém não ouvir é alguém que quer entrar por um caminho que Deus não quer que ele entra. Deus diz, filha, para aqui, fica aqui, minha filha, cala a boca, fica quieta. Mas tem pessoas que não, eu não aguento ouvir desaforo, eu não aguento ouvir desaforo. Falou comigo, ouve 2, 3 palavras, mas Deus está dizendo nesta noite, quem tem a sensibilidade para ouvir, vai saber se comportar no dia da tempestade e no dia da dificuldade. Ei, você será definido de acordo com o que você ouve, o que você está ouvindo e o que você está expressando. Por quê? Porque de acordo com o que você ouve, você expressa. Então Satanás, sabendo que o homem tem a facilidade de ouvir, por quê? Porque tem pessoas, de acordo com o que você ouve, você guarda. Oh glória! Então esse homem está travado. A palavra travado significa alguém preso, alguém que está em liberdade, alguém que não tem como expressar, alguém que não tem como fazer nada, alguém que não tem como agir, que não tem como tomar direção. Ou seja, esse rapaz já está vivendo uma vida presa na sua história, e o tempo está passando, e esse moço continua preso, tanto nos ouvidos e tanto na fala. Porque além de ele não ouvir, ele não consegue falar dificultosamente, não consegue expressar, e isso chacota, isso cria uma chacota. Quem sabe alguém passava, e aí mundinho, e aí gaguinho, e nem falava e não sabia expressar. Esse homem está vivendo uma situação caótica, uma paralisia na sua vida, um travamento totalmente caótico. Sonhos desse rapaz ficaram ocultos. Por isso que Deus deu o tema, destravando sonhos ocultos. Porque esse rapaz não tem como falar, esse rapaz não tem como expressar. Lembra quando Deus dá um sonho para alguém na hora certa? Davi e José, quando Deus deu sonho, na hora H, José falou o que era o sonho. Porque o Deus que dá o sonho é o Deus que dá a interpretação do sonho. Oh glória! O Deus que dá o sonho, ele dá a interpretação. E só para você refrescar tua mente, tem coisas que Deus vai deixar alguém perturbado sem entender, mas somente quem tem a sensibilidade vai ouvir e vai escutar e vai assimilar e vai desfrutar do que Deus está liberando. Só que acredita, levanta a mão e glorifica o Deus da tua levanta. Esse moço está vivendo uma vida presa, porque não ouve e não fala. Além de não ouvir, não consegue expressar. Então 2 problemas estão acontecendo na vida desse moço, e o tempo está passando e nada, ninguém consegue resolver. A medicina, a terra e conselho, e quem sabe alguém fazia algum gesto. Mas esse rapaz, hoje de atual, tem aquela forma, a libra de como se comportar. Mas eu creio que naquela época tinha mais dificuldade. Hoje é mais fácil alguém se comunicar com o mundo, porque tem a forma de se falar mais com a libra. Naquela época tinha mais dificuldade. Porém, Jesus é especialista em fazer coisa extraordinária e coisa perfeita. Tudo que Deus faz perfeito. Ei, não se preocupa, aquilo que está faltando em você e aquilo que está faltando em você, Deus vai colocar. Porque a Bíblia diz que toda planta que o Pai não plantou será tirada. Ou seja, aquilo que precisa ser removido, Deus vai remover. E aquilo que precisa acrescentar, Deus vai acrescentar. E alguém vai dizer, pregador, está difícil, está travado, nada funciona, nada chega, nada abre. Mas nesta noite o céu me dizendo, eu abro, eu domino, eu gero, eu levanto, eu pulo, eu coloco de pé. Quem acredita, levanta a mão e enche esse lugar de glória. Aí é caçula e calamai. Quem quer renove glória, quem quer renove glória, quem quer renove glória, só quem ouve a voz de Deus, levanta a mão e adora a presença dele. Esse moço velho
duas dificuldades: do ouvir e do falar. Porém, Jesus chega na hora certa. O tempo de Deus é perfeito. E chega lá, naquela região de Tiro e Sidom. Jesus passa ali, chega lá, cura a mulher, Sirifenícia, Cananeia. Depois Jesus se retira. A Bíblia diz que Jesus, ele chega na cidade, ali, em Tiro e Sidom, na Sirifenícia. Chega lá, naquele lugar estrangeiro, cura a mulher, fica na casa de alguém. E o texto vai dizer que Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava ali, pastor Jailton. Entenda bem, Jesus não queria que ele soubesse que ele estava ali. Jesus queria uma privacidade naquele momento. Porém, não teve como conter, porque não tem como conter a glória de Deus numa ambiente aonde Jesus passa. Aonde Jesus passa, o que o céu está dizendo, até quem quer ficar mudo não tem como dizer. É Deus na casa dela, é Deus na vida dela, é Deus na história dela. O camanda, sunde calanda, é Deus dizendo: eu estou gerando um evadão na tua história, que até quem quer ficar mudo vai dizer: é Deus com ela, é Deus com ele, é Deus abrindo, é Deus enchendo, é Deus operando, é Deus curando. Até quem quer ficar calado, os céus está liberando essa dá. É o céu dizendo: ainda que alguém tenta querer ofuscar e calar, não tem como ocultar o Efatá de Deus. Por quê? Porque Jesus é o próprio Efatá de Deus na terra. E não tem como ele passar em algum lugar e algo acontecer. Por quê? Porque é impossível alguém receber o Efatá de Deus e ficar parado. Só fica parado múmia, parasita, colacai, anacanada, sundemai. Oh glória, só fica em silêncio e só fica parado e só fica estagnado quem ainda não conhece e não ouviu o Efatá. Porque é impossível alguém ser tocado pelo Efatá e ficar em silêncio. Quem acredita nessa noite, oh glória, oh glória, oh glória. Só quem recebe e só quem tem o Efatá, adore, exalte e glorifica o nome do Senhor. É impossível o Efatá de Deus passar em um lugar e não acontecer alguma coisa. É impossível, Jair. Alguém pode até tentar o inimigo armar alguma coisa, mas quem vive o Efatá de Deus, e quando o Efatá de Deus chega na tua casa, ainda que alguém queira ocultar planos e projetos, não adianta. Deus está dizendo: eu estou tornando notório aquilo que está oculto, aquilo que está travado, aquilo que parece que não vai se realizar, aquilo que parece que não vai chegar, aquilo que parece tão distante, tão longe. Eu estou chegando, eu estou tocando, eu estou realizando, eu estou gerando. Oh glória, oh glória. Quem está entendendo nessa noite que todo novo de Deus, que todo avivamento e que todo Efatá de Deus, aleluia, Deus sempre ele traz a unção, aleluia, sensível do homem. Toda vez que Deus
salvo, a casa nunca vai ser salvo, mas é engano deles. Deus está guardando e te preservando, porque é falta dele. Quando chega, ele quebra protocolo, ele quebra geografia, ele quebra parasita. Quando é fatal de Deus chega, tudo que estiver travado e paralisado vai mudar. Vida. Deus está trazendo, gerando movimentação na tua história. Quem acredita? Oh glória. Quem é batizado, fala em língua, renovo, seja cheio da glória. Só quem ouve e só quem tem sensibilidade. Adore. Deus está falando. Eu sou antigo, eu realizo, eu faço, eu gero, eu trago pra fora. Visão na língua e no ouvido. Somente alguém que ouve e escute, porque quem ouve assimila. A Bíblia diz assim, ó: ensina o tolo, ensina o sábio, e ele será mais sábio ainda. O tolo, ele ouve e menospreza a correção de Deus. Olha aí, diz que ele deu mal e vai para cima, mas o sábio não, ele ouve e vê e passa longe. Porque quem sabe que algo está acontecendo, que algo está para acontecer, ouviu, não vai para cima do perigo. Então Deus, sabendo disso, ele coloca a audição do homem, para que Deus guie, revele e fale na audição do homem, para que o homem ande na sua perfeição. Lembra de Abraão? A Bíblia diz que Deus chega para Abraão e Abraão, ande em minha presença e ser perfeito. Por quê? Porque a única forma de tornar perfeito o propósito do Senhor é ouvindo a voz de Deus, é sendo direcionado pela voz de Deus. E ouvir a voz de Deus confronta o nosso orgulho. É por isso que pessoa que diz: ser cristão não é muito bom, ser crente não é muito bom, ser crente é difícil. Por quê? Porque eu não gosto de ouvir desaforo. Se eu ouvir desaforo, eu quero partir para cima logo com o facão e quero rasgar no meio. Por quê? Porque tem pessoas que não querem ter a sensibilidade. Por quê? Porque quem ouve mais e quem tem a sensibilidade de ouvir mais, ele tem a postura, ele tem educação, ele tem ética, ele tem postura moral, postura ética, postura social. Já viu? Toda pessoa bagunceira e toda pessoa com a filha rebelde, todo filho rebelde é assim, já viu? Ele nunca ouve, ele só ouve os amiguinhos, ele só ouve as coleguinhas, nunca ouve a mãe. A mãe está dizendo: filha, não vai por aqui, meu filho, não namora com esse playboy, não namora com esse preguiçoso, porque tu vai sofrer. Minha filha, sai desse namoro, sai desse relacionamento. A bichinha está tão apaixonada, está tão amada, que ela fica cega. Por quê? Porque a visão, além de não ouvir e ter a sensibilidade de ouvir, aí não consegue enxergar, ela fica necroteada, ela fica teimosa, apaixonada pelo cara. O cara começa a mentir e ela começa a cair no conto de galho. Mas a mulher e o crente, o homem que anda na voz de Deus, não casa com qualquer um, não anda em qualquer lugar, não anda em roda de escarnecedor, não anda em rodinha falando rodear de Deus. Quem ouve a voz de Deus não anda com caninha por aí que só fala asneira. Quem ouve a voz de Deus é como Daniel, Misael, Ananias e Azaria. Eles têm a sensibilidade para ouvir e só vai desfrutar de sonho e projeto quem ouve, quem assimila, quem guarda. Oh glória! Até porque tem pessoas que ouvem e não conseguem guardar língua. Então Deus vai tratar nesse homem duas coisas: a
falar e ouvir. Primeiro, Deus vai tratar, libertar da audição dele, porque primeiro para expressar, primeiro tem que ouvir. É por isso que tem gente que se precipita e fala besteira, porque não ouve direito. É Maria vai com solta, tudo que alguém fala sai repetindo e reproduzindo o que alguém fala. Mas quem ouve a voz de Deus e quem ouve a palavra do Senhor, não estou partindo de ele mesmo, não estou partindo sem saber a veracidade do que está acontecendo. Então Deus vai tratar da audição desse moço. Chega na cidade, chega em Decápolis, uma cidade ali em Galileia. Chega no lugar, Jesus ele vai voltar a passar por aquela cidade aonde foi rejeitado pelos gadarenos. Aquela época, lembra que Jesus foi rejeitado pelos gadarenos, mas Jesus volta. Jesus não é como alguns crentes da nossa época, qualquer coisinha fica dodói, qualquer coisinha fica magoadozinho, qualquer coisinha já não quero mais congregar, qualquer coisinha já não quero mais cantar, qualquer coisinha já não vou mais adorar, qualquer coisinha para feia é fome ou tristeza ou glória. Você vai se matar, minha filha, porque alguém não vai com tua cara, porque alguém não gostou de você. O problema é que não gosta. Se Deus gostou, está gostado. Se Deus falou, está aprovado. Oh glória, oh glória. Deus não te chamou para você andar e andar guiadozinho por qualquer um. Deus te chamou para ser guiado. E como diz pela palavra, a Bíblia de Romanos 8,14, aqueles que são filhos de Deus é guiado pelo Espírito do Senhor. Somente quem Deus guia é chamado filho, filho. E quem é filho obedece o Pai. O que é filho, ele reconhece o Pai. Quem é filho, ele sabe quando o Pai tem que dar. Quem é filho sabe que o Pai só dá aquilo que ele pode. O problema de muitos crentes da nossa geração que é assim: ah, se Deus me deu, eu saio. Se Deus não me deu, eu mudo de lugar. Se Deus me deu, eu mudo de igreja. Tem crente que não entendeu, tem crente que é crente evangélico, mas não é filho, porque quem filho tem experiência, ouve o Pai, espera o Pai e deixa o Pai dizer: é hoje, é agora, pode ir, está aberto, pela proximidade. Alai, amada, sunde, calamai. Quem está crendo nessa palavra, quem está crendo nessa palavra, Jesus, ele vai tratar a audição do moço. E o moço passa tempo, não sabemos a idade do moço, mas o moço está retardado, a sua vida está travada, a sua adolescência. Esse moço está com um projeto de sonho oculto e travado. Como que ele começa? Ele pensa, esse moço pensava, mas não ouvia e nem expressava. Imagina, ele olhava, imagina esse moço, ele via algo alguém fazer, ele via alguém de Ailton falar, e ele queria ter o sabor, e queria ter a audácia para expressar também o que ele estava vendo. Ele dizendo: ei, não se preocupa, eu estou te dando a fama. O que você está enxergando, eu vou dar clareza, eu vou dar lição. E tudo que você enxerga, Deus está liberando a graça para você ouvir e falar. Imagine esse rapaz com o tempo da sua vida, da sua história, travada. Aleluia. Jovem, na escola, ele via alguém fumar, ele via alguém expressar carinho, ele via alguém avançar, ele via alguém se envolver. E esse rapaz está vivendo uma vida atrasada, totalmente travada, recuada, e o tempo passando. Quem queria casar com esse moço? O moço defeituoso, que não ouvia e nem falava. Qual a mulher que queria casar com um rapaz mesmo, que nem ouve e ainda não consegue expressar a fala perfeitamente? Imagina a somaria e o bullying que esse rapaz, ele comia, vivia naquela época. Esse rapaz também, algumas pessoas não queriam ele, não vale avisar. Quem queria comer ele, cara, para comer um bolo, para comer uma pizza, como esse rapaz queria, ia comer ao
algumas pessoas preconceito. Esse rapaz, ele vai viver traumas internos, preconceito, rejeição, acepção de pessoas. Imagine, hoje nós temos mão, pé, somos perfeitos fisicamente. Tem pessoas que têm dor de você, tem pessoas que têm dor de nós, tem pessoas que se pudesse nem olhar pra nossa cara, tem pessoas que se pudesse nem aceitar. Já viu? Quando você chega na loja e chega no lugar pra sentar, aí chega alguém metida besta, porque bota um sapatinho, bota roupinha, aí senta, se acha popstar e se acha mega estrela. Eu não posso sentar com medo, eu não posso sentar com desafio, eu não posso sentar aqui no sala. Tem gente que não quer andar do outro, só porque não sabe verbalizar. Mas Deus está dizendo nesta noite: eu estou destravando a tua audição. Prisão que está oculta, prisão que está em pedra, eu estou dando forma à tua vida. E alguém vai te surpreender. É Deus dizendo: eu vou surpreender a tua casa, o teu bairro, a tua escola, o teu trabalho. Alguém vai dizer: não era muito, ninguém ouvia ele. É Deus dizendo: a partir de hoje, eu não vais, eu não vais, eu não vais, eu não vais. Deus está dizendo: eu estou dando, Pai, a condição, eu estou dando, Pai, a tua história, tudo que está oculto e tudo que está preso, eu estou quebrando e dizendo: salva-te, 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 salva-te. Deus está dizendo nesta noite que tudo que está acumulando, toda cena, toda concupiscência, toda cauterização, a Bíblia de Timóteo, que muitos por ter cauterizadamente, aleluia, tem criado por muitas coisas. Deus está dizendo: eu estou nesta noite tirando toda a cera do teu ouvido, que está tentando sufocar e que está tentando atrapalhar a tua audição. Lembra, o inimigo é assim, pastores, o inimigo é assim. Quando Deus levantou Samuel, a Bíblia diz que Samuel era um jovem menino, não sabia ainda ouvir, discernir a voz de Deus. E quando a voz de Deus chegou no templo e disse: Samuel, Samuel, cadê você? Ele foi até Eli, porque ele não sabia discernir a voz. Foi uma vez e duas vezes. Ele disse: vai dormir, meu filho, vai dormir, vai dormir. Na terceira vez ele percebeu que Deus estava chamando Samuel antes que a lâmpada se apagasse. Deus está dizendo: a lâmpada não será apagada, porque a minha voz, a minha cai, a minha voz está gerando avivamento. É Deus dizendo: o que eu acendi na tua história, o que eu acendi na tua casa, Satanás, ó que vier, não vai ofuscar a lâmpada. Samuel disse, ele falou, quando ele falar a terceira vez, tu diz: fala, Senhor, que o teu ouve, que o teu servo ouve. A terceira vez, Deus falou: Samuel, ele diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. A pior coisa de um ser humano é alguém que não mais ouve, é alguém que perdeu a visão, é alguém que perdeu a sensibilidade. Tem gente que assim é tão orgulhoso: não, é só eu, é só que vou, o projeto é meu, o projeto não é de Eli, não é de Ofinifineia, o projeto não é da invejosa Penina, da Madurada, da Penina, o projeto é meu. E se Samuel nasceu, a lâmpada não será apagada. É Deus dizendo: eu estou soltando todo acúmulo dos
A pior infelicidade, Ailton, é quando alguém percebe que a sua vez já passou. Eli não achou que é vaidade, não. É porque eu cheguei primeiro. Tem uns crentes que é assim, né, irmão? Alguém chega, começa a negar. Tem uns crentes que vai por aí que é assim, irmão. Porque eu tenho 20 anos de Assembleia de Deus. Porque eu nasci no berço evangélico. Aí quando Deus começa a usar o Samuel nos tempos, aí quer pegar o microfone e matar. Cala a boca. Aqui não pode pular. Ai, cala a glória. Preso na cadeira, quem chegou primeiro sou eu, quem fala aqui sou eu, quem é ungido aqui sou eu, quem é você, Samuel? Tu chegou agora, rapaz, mas Deus não escolhe idade. Se Eli não tem mais prestígio para manter a lâmpada acesa, se Eli não tem mais postura, se Eli é covarde, se Eli é humilhação do seu filho, Samuel, mas a lâmpada vai mandar essa sala, manda acabar com a fuga, manda. Por isso que tem muito ministério aqui em Santo Antônio de Jesus com a lâmpada apagada, porque quando Deus começa a levantar alguns Samuel, começa a levantar alguns líderes invejosos, mal amado, cru, sem graça, tem teologia, sabe o grego, sabe o aramaico, sabe o latim, mas é orgulhoso, é prepotente. O que eles gostam é cadeira, cruzar as perninhas e dizer: eu sou pastor, eu sou anjo, eu sou apóstolo, eu sou profeta. Mas Deus está levantando uma geração que está ouvindo a voz de Deus. Diz para Deus: eis-me aqui, Senhor, aonde me levar e mandar falar, eu estou aqui, eu não prego por conveniência, eu não prego por 50, eu não prego por 100, eu não prego por 100, 200. Quem me conhece sabe que eu nunca fui lugar nenhum, por nenhum. Sabe o quê? Fez comigo é maior do que 50 reais, é maior do que 100, é maior do que 200, é maior do que 1000, porque é o Deus que me chamou, é o Deus que me dá direção para desfrutar de algo maior do que está oculto. Deus está dando forma ao teu sonho, ao teu sonho, ao teu sonho. Deus está dizendo: o teu sonho está oculto. Aquilo que você não estudou, lembra em Coríntios vai dizer, Paulo dizendo: aquilo que não subiu aos ouvidos, aquilo que não subiu ao coração dos homens, isso é o que Deus preparou para aqueles que esperam nele e para aqueles que amam ao Senhor. Deus está dizendo: o que eu falei a teu respeito, ainda que você não consiga expressar, está guardado. Tem gente aqui que já tem tempo com o seu oculto e pensou assim: vai terror, vai morrer. Chegou 2016 e ainda não chegou e não concretizou. O céu me trouxe aqui para te dizer: o que está guardado, está guardado, está guardado. Deus está dizendo: alimenta e preserva o que eu falei, o que eu disse e realizei dentro de você, porque a qualquer momento o que está gerando aí dentro vai nascer, vai calar. Oh glória, oh glória. A Bíblia diz que a Ana, coitada, ela abre a sua madre fechada e Deus fechou a madre. Só porque Deus fechou a madre, a Bíblia diz que a menina achou o direito de zombar e cativar e competir com a Ana. A Bíblia diz que Ana está chorando e de repente ela está tão chorando que ninguém consegue decifrar as lágrimas, nem pedir, nem ouvir, nem ali consegue definir a lágrima e o gemido. Mas o Deus que dá o sonho, o Deus do levantar, sabe interpretar cada lágrima. O Deus do levantar sabe interpretar
conosco o gemido inexprimível. Ou seja, ainda que você não consegue expressar a sua lágrima, fala aí. Oh glória, eu estou dizendo, o meu Espírito Santo vai interpretar o gemido, a dor e a lágrima. Aí o meu gerei, nasce. Quem acredita, levanta a mão. E agora, Deus está dizendo, tem nascimento, tem parto para nascer, por esse dia, o que eu faço, pregador, aguenta, persevera, levanta, está soltando. Quem adora comigo, se levante, por favor, fique de pé, já estou ferrando, glória, quem trouxe glória, quem tem aleluia, quem tem glória, somente quem Deus gera desfrutará do sonho. Só desfruta e vive sonhos ocultos. Quem recebe